Sejam bem-vindos ao Humanas Insights, o programa que mergulha nas tendências, desafios e oportunidades através das lentes das relações positivas. Eu sou Kate Amaral, sua anfitriã dessa jornada de descobertas e reflexões. A cada episódio, a gente convida especialistas, líderes e pensadores para explorar suas histórias, os seus insights e conhecimentos em suas respectivas áreas de atuação, tudo sob o prisma das relações positivas, que é o cerne da filosofia da Humanas. Se você está buscando construir relações mais positivas em todas as áreas da sua vida, esse é o lugar certo para você. Vamos embarcar juntos nessa jornada de aprendizado e conhecimento. Hoje, a gente tem o privilégio de receber uma convidada muito especial, que vem transformando a experiência de muitas famílias, a Cíntia Kalsinski. A Cíntia é muito mais do que uma enfermeira e consultora internacional de lactação. Ela é uma verdadeira guardiã da jornada materna, guiando mães e cuidadores através do complexo e maravilhoso período de amamentação. A Cíntia começou a ter um olhar mais voltado para a amamentação quando ela deu à luz ao seu primeiro filho, em 2008. Nessa época, ela estava preparada para muitas coisas, mas não para a complexidade da amamentação. Uma cesárea inesperada e a falta de informação a deixaram enfrentando dores e dificuldades nos primeiros momentos com seu filho. E foi nessa tempestade que ela encontrou a sua verdadeira vocação. Percebendo o impacto crucial da informação e do apoio adequado, a Cíntia decidiu se tornar uma fonte de orientação para outras mães, oferecendo não apenas conhecimento técnico, mas também empatia e encorajamento, para que cada família pudesse trilhar a sua própria jornada, com confiança e autenticidade. Hoje, como consultora para diversos aspectos da parentalidade, desde parto até o desmame, a Cíntia reforça a mensagem de que não existe uma maternidade perfeita ou ideal. Ao invés disso, ela nos convida a sermos a melhor versão de nós mesmos a cada escolha, reconhecendo que somos únicos e que a verdadeira essência da maternidade reside na autenticidade e na capacidade de fazer as escolhas alinhadas com os nossos valores e nossas necessidades individuais. Cíntia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje na Humanas. Assim, a gente sempre soube que a amamentação seria um pilar muito importante quando a gente fala de criação respeitosa, porque a gente está falando ali desde o começo do cuidado tanto com essa mãe do que com a criança. O que eu gosto de falar sobre a amamentação é quando alguém me pergunta se eu já pratiquei algum esporte radical, eu digo que sim, que eu já amamentei. Adorei! Só que eu acho que quando eu falo isso, eu também gosto de dizer que tem a parte boa no esporte radical. Você tem a recompensa desse esporte radical, né? Assim, não é à toa que as pessoas se jogam de paraquedas ou tantos outros. Então, o que eu queria aqui na nossa conversa é trazer o quanto esse esporte de fato é radical e que tem suas recompensas e como é que a gente faz para deixar esse processo tão bom para essa mãe quanto para o bebê. Então, obrigada. Imagina, eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Os assuntos que vocês trazem, as temáticas, assim, são temáticas que me encantam, é tudo que eu acredito. Então, eu acho que a gente trazer a amamentação para esse cenário do cuidado com a criança, do cuidado com as famílias, é excepcional, é um prazer. Cíntia, como é que a gente faz essa conexão de disciplina positiva com a amamentação? Até em relação à livre demanda, então você entender o momento do outro, a necessidade do outro, entender que existe ali um processo de maturação dessa criança, de entendimento. Então a gente não lida com um bebê como a gente lida com uma criança de 2 anos, como a gente lida com uma criança de 5, em relação às nossas expectativas, né? Então, antigamente as pessoas viam a criança como um mini adulto, né? Então tinham expectativas em relação à criança. Isso não difere muito da amamentação. As pessoas imaginam que um bebê humano, ele vai ser amamentado de 3 em 3 horas e o resto do tempo ele vai ficar no berço, ali dormindo pleno. E aí quando der 2h58, ele acorda porque agora está na hora de mamar. E na realidade não é nada disso, né? Então assim, os mamíferos, eles precisam muito de contato pele a pele, eles precisam de presença, eles relaxam, né, e dormem melhor quando eles sentem o pulmão da mãe enchendo, esvaziando. Então é nesse movimento de estar próximo
que a criança relaxa. Então aí o colo, entender o colo como uma necessidade, entender como a amamentação como uma grande troca e não só alimentação. Às vezes você vai colocar um bebê no peito e você vai dizer, eu não acho que é fome. Mas esse bebê precisa disso nesse momento. E aí a gente tem aquelas frases que a gente ouve. Ele tá te fazendo de chupeta. Exatamente. Tá te manipulando. Vai ficar mal acostumado. Vai ficar mal acostumado. Ele chora pra poder te manipular e aí você dá o peito. Então, assim, fala pra gente um pouco sobre tudo isso, porque eu acho que é aí que a gente se conecta, né, em falar dessa coisa respeitosa, Sim. de entender o cérebro, a prontidão e como que esse ser humano tá se desenvolvendo, né? Sim, totalmente. Assim, é muito interessante que às vezes estou numa consulta de amamentação, um bebê que não está ganhando muito peso, ou uma mãe que está com uma produção de leite baixa. Então você vai orientar, fazer um contato pele a pele, trazer esse bebê para mais próximo, amamentar em livre demanda. E aí chega uma avó. Mas ele não vai ficar mal acostumado com isso? Mas se ela der tudo a hora que ele quer, como é que vai ser? Né? Como se isso fosse ruim. Então, é muito legal esse trabalho, né, da gente falar mais sobre a disciplina positiva, falar mais sobre as necessidades da criança, porque quando a gente olha para um bebê, a gente tem um bebê com as suas necessidades, que, sendo atendidas, bom, não sendo, a resiliência entra ali, né? Uhum. Então, a criança, o bebê, ele dá um jeitinho, que é o que eu falo muito, eu sou consultora do sono, em relação ao sono do bebê. Uhum. Ah, mas tal teoria de não sei quantos dias, não sei quantas horas do bebê. Ah, dá super certo. Dá. Porque Qual a gente desiste disso? De lutar. Exato. Aí é que eu quero chegar. Então, assim, o que tem de ruim se o meu bebê entender que quando ele precisa de mim, eu estou disponível para ele? Nada mal. Nada. Ah, porque vai ficar seguro. Ah, porque falam, né, que a dependência do peito, as pessoas falam muito isso, vai ficar dependente do peito, vai ficar... Não, é uma criança que é segura, que entende que as suas necessidades vão ser supridas quando elas acontecerem, né, e as pessoas falam de amamentação baseada no relógio, e eu acho, e até a gente que trabalha com puerpério, a gente tem um momento assim, a gente está num momento de vida de uma família que eu posso conectar essas pessoas, criar um vínculo ou desconectar totalmente. Total. Então, quando eu falo... vai ou racha, né, Cíntia? Exatamente. Então, assim, olha, eu fico arrepiada, olha, de verdade, olha que eu super arrepiada, porque assim, quando eu entro, eu atendo domiciliar, né, então quando eu tô na casa de uma família, cara, aquilo é um ambiente sagrado, como eles se relacionam ali, não tem a ver comigo, mas eu posso deixar tudo melhor a hora que eu sair. Então, assim, olha pro seu bebê, assim, o que você acha que ele quer? Ah, eu não sei. E aí você pode dizer, porque hoje a gente está na era da informação, né? Então, todo mundo tem os 5 melhores caminhos, o melhor que você pode fazer em 3 passos. A gente está no caminho contrário, né? Tanta informação, tanta informação, que as pessoas ficam com dificuldade de saber, tá, mas essa aqui falou para eu fazer isso, aquela falou para eu fazer aquilo, então... E aí é que eu chego dizendo para ela assim... O que teu instinto te fala? O que você tem vontade de fazer? Às vezes ela nem sabe o que ela tem vontade de fazer. Não consegue nem se ouvir. Porque ela fez tanta coisa, escutou tanta coisa, leu tanto livro, viu tanto vídeo no Instagram, que ela fala, eu não sei o que eu tenho que fazer. Aí eu falo, se ouve. Dá um tempo para você. E outra coisa que eu acho que é muito forte, assim, então, um pouco dessa conexão, eu acho que a gente tem que promover o vínculo entre o pai com o bebê, a mãe com o pai no puerpério, tudo muda, as relações todas mudam ali. Mas você já parou para pensar que a gente tem uma criança e um adulto? No meio desse caminho eu tenho a adolescência, o pré-adolescente, o adolescente, ele tem uma transição para se enxergar, não sou mais criança, mas agora eu quero brincar. Ah, mas eu não sou mais criança, mas agora... Aí ele vai deixando isso de lado. E aí ele vai começando com os relacionamentos amorosos. Aí ele vai começando com uma responsabilidade ou outra. De repente ele se torna um adulto. A mãe não tem isso. Não. Hoje a gente fala num termo de matrescência, que é entre eu só me preocupo comigo e agora eu tenho alguém dependendo de mim. E quando que eu viro mãe? É quando eu engravido, eu tenho positivo? Ou é quando o bebê nasce e vem pro meu colo? Nenhum dos dois, gente. Caramba, é muito legal esse termo. Não é? E não é nem quando eu engravido e nem quando eu pego meu bebê no colo.
É dia após dia. É nesse processo. Exato. E assim, quem que falou que quando o bebê nasce, a gente tem o maior amor do mundo e a gente olha e fala, nossa, eu dou a vida por esse bebê? Não é verdade na maioria das vezes, gente. Assim, você olha para o bebê e assim, quem é esse desconhecido que me quer o tempo inteiro, né? E eu não posso mais tomar um banho. E que se alimenta de mim. Exato. É tanta coisa acontecendo ali. Que assim, é muito importante a gente falar sobre esses temas, é muito importante a gente dar à luz às dificuldades do puerpério. E as dificuldades, não só a amamentação, mas assim, quem sou eu? O que eu gosto? Eu não preciso deixar a Cíntia para trás, porque agora eu sou a Cíntia mãe. E eu, quando eu tinha um filho era uma coisa, com 2, agora com 3, eu sou outra Cíntia. E todas essas Cíntias fazem parte de mim. Tem a Cíntia que faz qualquer coisa para sair correndo para yoga. E às vezes liga para a filha mais velha e fala, ai, fica com a pequenininha para mim, a mamãe precisa, hoje eu não posso faltar na minha aula. Vai, mãe, vai tranquila. Essa é outra Cíntia. É outra Cíntia. Nossa, aquela Cíntia que parou de trabalhar para cuidar das crianças. E a culpa. Isso! Se você tá trabalhando é porque tá trabalhando, se você largou tudo é porque você largou tudo. A verdade é que a maternidade vem, levanta um tapete, joga a poeira para cima e a gente não sabe onde vai dar. Exatamente. E você falou um pouco sobre o pai. Qual é o papel que você vê como mais importante do pai nesse processo da amamentação especificamente? Eu acho que o apoio, com toda certeza. Então, a amamentação é muito solitária, né? Porque ela acontece de madrugada, ela acontece o dia inteiro. Então, assim, é difícil falar assim, até que ponto o marido precisa acordar e levar o bebê para a mulher, ou trocar a fralda antes. Acho que não é sobre isso. Mas estar disponível, então, olha, hoje eu tô vendo que você tá muito cansada. Quando o bebê acordar, eu vou, pego, troco a fralda, trago para você amamentar, depois eu coloco para arrotar, descansa hoje, essa noite. Não precisa ser sempre, mas ter esse olhar. A mulher tá amamentando de dia, traz uma água. Então, olha no olho e fala, eu sei que tá difícil, mas vai passar. O que a gente pode fazer? Vamos chamar uma consultora de amamentação, né? Vamos procurar aqui juntos. Chama a Cíntia. Vamos, e assim, eu gosto de falar, né? Não somos a única opção, as consultoras que vão em casa. Claro que é um tratamento VIP, individualizado, mas nem todo mundo pode. Os bancos de leite humanos, você coloca lá na internet, você acha o banco de leite mais próximo da sua casa. Você pode chegar lá com o seu bebê, bater na porta e falar, preciso de ajuda. Você pode voltar para a maternidade que você deu à luz e dizer, olha, minha amamentação não está rolando. Existe essa rede de apoio? Existe, as pessoas não sabem. Não sabem. Eu não sabia, por exemplo, você está me dando essa informação. Então, assim, eu tirava leite e eu não sabia o que fazer com aquele leite. Olha só. Por exemplo. E agora eu sei que eu poderia ter doado. Nossa, super, super. Então, assim, o papel do pai é cuidar de tudo, para que a mãe cuide do bebê. Né? A gente estava falando de rede de apoio também um pouco, né, antes de começar. E assim, você quer que eu cuide do bebê? Você quer que eu faça o bebê dormir? Você quer que eu troque a fralda? Não. Eu quero que você lave a louça, que você faça comida, que você passe um pano na casa, que você pegue meu filho mais velho na escola, porque eu quero cuidar do meu bebê. A maior parte das mulheres tem esse olhar. Né? Eu quero cuidar do meu bebê. A rede de apoio é em volta, não no bebê. Exatamente. E a gente sabe que o cuidado, o amor, o vínculo, ele vem do cuidado. Sim. Às vezes eu falo para as mulheres, eu vou te dar um exemplo, principalmente as que têm animal de estimação, né? Você tem um animalzinho de estimação. Só a sua funcionária põe comida, só a sua funcionária troca água, só a sua funcionária leva para passear, leva para o pet shop, busca no pet shop. Qual é o vínculo maior desse animal? E nós somos mamíferos, então assim, é importante a gente olhar no olho do nosso filho, a gente fazer essa conexão com o nosso filho. E é isso que as mulheres querem fazer. Então a rede de apoio é em volta. A mulher foca no bebê e as pessoas olham o entorno. Então acho que esse é o papel do pai. Qual que é a maior dificuldade que você vê nas mães quando você chega e elas estão lá com o bebezinho recém-nascido? E qual é a dificuldade da amamentação? Você acha que é mais emocional, é mais física, é de conhecer a anatomia, de como que tudo aquilo funciona? O que você mais vê e o que você diria nesse momento? Eu acho que as mulheres chegam
na amamentação sem ter ideia do que vem pela frente. É isso. É sobre isso. E quando você pergunta qual foi seu maior desafio na amamentação, todas respondem... Na amamentação não, no pós-parto, todas respondem amamentação. E aí a gente se informa sobre o parto, a gente pesquisa o melhor carrinho, a gente pesquisa o quartinho dos sonhos, que tem que ter o trocador aqui, quando na verdade não é isso que a gente precisa nem o nosso bebê. Se você tiver com tudo improvisado ali, mas estiver plena, consciente, buscou orientação, é outra pegada. Assim, você percebe uma mulher que se preparou para a maternidade. Hoje a gente fala ainda, né, muito sobre o puerpério emocional. Então, assim, puerpério psicológico. Que é, para mim, de fato, muito mais complexo. Porque as atividades você, de fato, vai aprendendo. Mas existe uma... Acho que esse processo que você trouxe, né? Essa matrescência, de repente, eu comecei a ter esse... Eu sou outra pessoa. E a gente pode começar no pré-natal. Tenho a outra pessoa, mas... E tô me tornando outra. É uma... Às vezes a gente esquece do que a gente gosta. O que me conecta? Então, por exemplo... A gente não acha roupa pra vestir. Nossa! Que roupa que eu gosto, né? Porque aquele corpo já não é o mesmo. Você se lembra do dia que você se olhou no espelho e se viu de novo? Eu lembro. De olhar e falar, parece que o nariz desinchou. E você olha e fala assim, cara, ela tá lá. Olha. Demora. Não demora? Demora. E às vezes eu vejo as fotos dessa época e falo, caramba, quem era essa moça? Era muito diferente. É muita transformação, né, Cíntia? É muita coisa, é muita coisa. E assim, o pré-natal psicológico, eu acho que é uma das coisas mais interessantes que a gente tem visto nos últimos tempos, assim, porque eu vou te falar, porque eu fui a mulher que achei, eu engravidei do Matheus, a gente queria mesmo um filho, tá, mas eu tava no meio do doutorado. E eu tinha pra mim que ia ser ótimo, porque a Universidade Federal eu ia ganhar 1 ano, eu tenho 1 ano a mais de doutorado ainda, eu ia tirar... Com 1 ano a mais, nem precisava. Por que será que tinha 1 ano a mais? Exatamente. Eu nem precisava desse 1 ano a mais. Pra quê? Mas já que vão me dar. Já que vão me dar. O que eu achei? Que no puerpério eu ia terminar minha tese. Juro que eu achei que eu ia terminar minha tese. Tô de folga. Exatamente. Eu não tinha a menor noção do que tinha pela frente. Eu tive sorte. Assim, nunca foi pesado pra mim puerpério. Graças a Deus. Mas eu me via num lugar de eu queria fazer isso, mas não posso. Eu vou trancar agora o doutorado. Exatamente. Vou trancar esse doutorado. Exatamente. Então, assim, ainda você pensa que para a segunda filha, eu aprendi que não dá para fazer nada no doutorado. Mas imagina, eu achei que eu ia ler um monte de livro. Nossa, estava convicta que assim, agora eu vou aproveitar e vou ler isso, vou ler aquele outro assunto. Eu também não fiz. Não. Acho que no terceiro eu desisti, falei, eu vou viver o puerpério e foi melhor ainda, porque realmente é o que tem pra hoje, é isso. É viver esse momento, que não volta mais. Não. E é engraçado, porque você lembra e tá tudo bem, né? Você lembra com carinho desse período. E na hora que você tá ali naquela tempestade, parece que ela de fato não... Eu me lembro um dia de ligar pra minha irmã e falar assim, traz um sanduíche pra mim, porque eu não tô conseguindo mais produzir leite. Por favor. Ela me sugou inteira. E assim, e aquilo foi tão... E era lágrima no olho, né? Porque isso acompanha a gente no puerpério pra caramba. E era assim, ela me sugou inteira, eu não tô conseguindo mais fazer leite e ela não sai do meu peito. Então, essa rede de apoio de te trazer um sanduíche, né? E aí você vê que essa tempestade passou e eu lembro disso e ela passa. Ela passa. Ela passa. Eu que acompanho muitos casos, muitas mães, muitos bebês, tem uma coisa que me chama muito a atenção. O estado emocional da mãe interfere sim no bebê. Sim. Então, assim, no começo eu falava, não, é impressão minha, porque a gente não tem nada científico, né? A gente agora, cadê as evidências? Não temos isso. Mas a Laura Gutman, ela que fala muito de puerpério, né? Ela falou uma vez numa palestra, que foi uma das coisas que eu ouvi dela que mais me tocou, que ela fala assim, que a mãe e o bebê, eles estão sempre na mesma banheira. Então, se tá quentinho e gostoso, tá gostoso para as duas. Se tá gelado, tá querendo sair, tá ruim para todo mundo. Tá ruim para todo mundo. E se tá quente demais, também tá ruim. Isso é muito verdade. Então, às vezes, assim, você vai conversar com a mãe, mas porque meu filho não, porque ele chora demais, porque não sei o que lá.
E às vezes você chega naquela mulher que, não, tá tudo bem, e calma, tranquila, ela vai contar do bebê dela, ela vai contar essa mesma vibe. Sim. Só que não é tão fácil a gente chegar nesse lugar. Não, não. Né? Se fosse Mas a gente... o enxergar que a gente regula o bebê... Isso. E não só o bebê, né? Que a gente vai fazendo isso ao longo da vida, né? Com todas as fases da criança, que você só tira a criança de um descontrole emocional se você de fato tiver controlada. Só que o puerpério, ele traz uma carga hormonal, emocional muito maior do que o resto mais pra frente, né? Então você tem aí um certeza. componente biológico mais forte. Cíntia, o que pode dificultar a amamentação? Quais as dificuldades da amamentação? São muitas, mas eu pontuaria o excesso de informação. Todo mundo que foi mãe passou pela amamentação, seja rapidamente por um dia, por anos, por meses, porque quis, porque não quis, desistiu, não importa. Alguém sempre vai ter um conselho para dar. Então começa com aquilo de, mas se ficar muito tempo no seu peito vai te machucar e não... porque tem que ser de 3 em 3 horas, tá mamando muito. Porque se você der uma chupeta vai melhorar. Tira o seu leite e dá de madrugada na mamadeira, porque o bebê vai dormir melhor. Seu leite é fraco. Nossa, você precisa descansar para produzir leite. Como é que faz, gente? Que horas que a mãe descansa? Descanse quando o bebê descansa. Essa frase me matava. Pois é. Quando? Juro. Não, dorme como um bebê. Dorme quando ela dormir. Na hora que eu consegui dormir, ela já acordou, né? Então, assim, eu acho que a mãe hoje é bombardeada por informação, ainda mais hoje no mundo do Instagram, né? E é interessante porque todas as mães falam isso pra mim, né? Alguém encontra com você e fala, e aí, tá amamentando? Foi parto normal? Tá amamentando? Foi parto normal, tá amamentando, são duas coisas que pega pra todo mundo. As pessoas perguntam e... Cada um sabe o que passa, né? Eu queria, inclusive, que você falasse um pouco sobre isso. E não é sobre a dor. É assim... Para cada mulher isso vai ter um significado. Então, se doeu, eu queria muito um parto normal. E foi uma cesárea. Quando alguém me pergunta isso, me fere. Mas não é a intenção. Né? Eu gostaria muito de amamentar, mas precisei da fórmula. E aí, quando alguém me pergunta, você tá amamentando... Aquilo dói pra mim. Então, assim, a gente tem que mudar o mindset também, fazer perguntas diferentes. Não é por mal, quando a gente vê, são essas perguntas recorrentes. Então, assim, olha, tem uma coisa que eu posso fazer pra você, pra tornar seu puerpério mais leve? Você tá precisando de alguma coisa? Né? Você precisa de alguma ajuda? Vamos tocar por esse lado, porque fica muito essa coisa de que você, né? Como é que tá a sua amamentação? Como é que foi o seu parto? E isso influencia. Você dizer assim, o parto não tem influência nenhuma na amamentação? Claro que tem. Claro que tem. Né? Uma mãe que teve um parto natural, ela levanta, pega o bebê, põe no peito, deitada, agachada, faz, né? Tá plena, não tá sentindo nada. Uma mãe que teve uma cesariana, às vezes ela não consegue. Ela não consegue se posicionar bem na cadeira, ela tem dificuldade de levantar e sentar, né? Então, às vezes, apoia o bebê na barriga para amamentar. Então, e aí o bebê fica meio caído. Então, assim, faz diferença. A questão da dor do pós-parto também, né? A gente tem uma expectativa, a gente imagina que uma mulher que sofreu uma cirurgia, que é a cesariana, ela vai ter mais dor no puerpério imediato. Então, colocar um bebê no seio pode ser mais difícil. Às vezes ela tá com a medicação, o anti-inflamatório, a medicação para dor, e aí ela não sente direito à amamentação também. Ela não sente tanto dor. E aí quando acabam os remédios, ela sente uma dor que ela não tinha sentido antes. Então mascara, isso tudo mascara, né? É lógico que assim, não tem melhor ou pior, o melhor parto é aquele que aquela mulher pode ter, o possível, ou o que ela deseja também, e tá tudo bem. Mas é importante que eu tenha consciência de que, olha, eu escolhi esse parto, eu tô debilitada, né? Não consigo me movimentar tão bem, não consigo me posicionar tão bem. Qual que é a melhor opção aqui? A gente tem posições melhores para quem fez cesariana, que seria a posição invertida, que eu não apoio o bebê, né, na barriga, nem no corte. Então, lidar com essas expectativas muda a amamentação também, né? Cíntia, amamentar deitado é perigoso? Então, se a gente pensar dos riscos da cama, então a gente precisa cuidar
do ambiente que a gente coloca o bebê. Então eu coloco o bebê para dentro da cama, não para fora, né, perto da borda da cama. Tenho que ter alguns cuidados, mas a amamentação em si, deitada, não é problema nenhum. As pessoas falam, mas o bebê vai estar deitado e o leite vai pro ouvido. E, gente, o bebê aqui, ó, também tá deitado. A posição do bebê não muda. Então pode, inclusive quando o bebê engole, ele faz uma pressão, então o leite não vai pro ouvido, tá tudo certo. Inclusive, a gente tem vários protocolos, assim, que falam da importância de se sugerir a cama compartilhada e a amamentação deitada para mães cansadas. Tá. Porque às vezes as pessoas começam a pensar em desmamar porque elas têm um cansaço excessivo. Aquela coisa de levanta de madrugada e vai e volta, aí acordou de novo, volta. Então você deixar ali e põe pra rotar. Exato. Essa parte é bem crítica, né? E não pode não fazer. Então não pode. Tem que ficar ali um tempinho com o bebê. Então, assim, ter esse olhar, eu acho que tudo, quando a gente fala de alguma coisa pro puerpério, pra maternidade, a gente tem que saber flexibilizar. A gente tem que olhar para quem que eu tô falando, né? Porque, às vezes, uma orientação que você abre uma exceção, você fala pra mãe, olha, isso aqui tem esse risco, cuidado, faz desse jeito. Mas, cara, você muda a rotina daquela mulher, você muda, né, a relação com a amamentação daquela família. Então, acho que a gente precisa ter esse cuidado também com o excesso de regras. Né? Claro que tem coisas que a gente não abre mão, são indiscutíveis, é assim e acabou. Mas muitas coisas a gente consegue flexibilizar. Existem casos que a amamentação não é indicada? Existe. Existe se você tem, por exemplo, uma lesão herpética ativa. Então, e ela fica perto da região da mama, então se o bebê coloca a boquinha ali, é risco de contaminar. Em algumas doenças sexualmente transmissíveis também, não é recomendado. Mas, por exemplo, no HIV, depende de alguns exames. Então, a mulher, ela pode ter AIDS, mas pode não estar ativa. Então, tem umas questões particulares, assim. São questões médicas. São questões médicas. Entendi. Cíntia, quando eu estava esperando a Malu, alguém me deu uma dica de Era um autor que falava da linguagem dos bebês. E aquilo foi muito interessante, porque era, assim, ao contrário dessa fase que agora a gente vive de muita informação, eu na época ainda não tinha. Por 9 anos atrás não era esse tanto de informação. E eu ganhei um DVD que falava da linguagem dos bebês. E que a maneira com que o bebê chorava ou fazia alguns movimentos comunicava algumas coisas. E eu coloquei aquilo em prática. E eu sim comprovei que o movimento que aquele cara falava sobre a fome, ele funciona. É verdade? O bebê dá sinais claros de que ele chora e não é sempre por fome, e quando ele faz alguns movimentos específicos, ele está mostrando que ele está com fome? Você sabe que tem não sei se a gente está falando da mesma coisa, mas eu entrei em contato com uma teoria de uma musicista australiana, que ela falava do posicionamento da língua do bebê no céu da boca e o barulho que o bebê fazia dava indícios. Imagina, uma musicista tem o ouvido super apurado. Eu acho que é dela. E o que ela falava? Então, por exemplo, se eu tenho um choro de e eu tô colocando a língua no céu da boca, esse é o movimento que o bebê faz para mamar, a língua no céu da boca. Se eu tenho um choro mais truncado, então é um choro mais de cólica, de vontade de fazer cocô, de dor de barriga. Então, eu tenho pra mim que isso é muito real, assim. E a mão na boca? A mão na boca procurando. Um choro com a mão. Isso, buscando. Tem uma coisa língua mesmo, né? Sim, então, o bebê fala, eu tô com fome. Então, não é sempre que ele tá chorando que ele tá com fome. Então eu acho que é importante observar os sinais. Eu não acho que todos os bebês vão fazer exatamente os mesmos sinais. Mas se você for em busca disso e levar isso em consideração pro seu bebê, acho que você vai ter muitos ganhos. E me diz uma coisa, qual é o sinal e assim, quando é que está na hora de desmamar? Aí é uma outra... Essa é maravilhosa. Está na hora de desmamar. Às vezes você está vendo uma relação entre duas pessoas que não está evoluindo bem. Você olha e fala assim, o que essas pessoas esperam dessa relação? Mas a relação é delas, não é? Você não chega lá e fala, e aí? Você não vai se separar? Olha, isso aqui, essa relação é abusiva. Não. Eu acho que numa relação entre duas pessoas, são elas que têm que perceber. Então assim, quando o pediatra fala, esse bebê já está muito velho para mamar, não acredito que seja assim.
quando a escola fala que, não, o seu bebê, nossa, tem 1 ano e meio ainda mama, tem 2 anos ainda mama, eu acho que nessa relação são eles que têm que decidir. Então eu acho que assim, e tem muita consultora, isso é uma coisa bem interessante, tem muita consultora que não trabalha com desmame. Tá. Que acha que, imagina que eu vou incentivar o desmame. Eu trabalho com desmame. E às vezes eu pego uma mulher com 4 meses. Marcou uma consulta de desmame. Aí eu olho lá, data de nascimento do bebê e falo, nossa, vamos lá. Você vai conversar, vira uma consulta de sono. Vira uma consultoria de sono, essa mulher está cansada. Se eu não atendesse, se eu não acolhesse essa mulher, ela ia dar o jeito dela de desmamar. Porque na cabeça dela... É isso que tá privando. Eu preciso desmamar, senão meu bebê não vai dormir. E aí você muda totalmente. E eu acho que é uma responsabilidade nossa. Se eu sou consultora de amamentação, se eu ajudo essa família a construir a história de amamentação, e geralmente uma história bonita, né? Uma história de vínculo, aí a gente deixa acabar de qualquer jeito? Não. Então a consultoria de desmame vem muito, a gente fala muito de um desmame gentil. Sim. Né, de um desmame gradual. Não é uma coisa assim, vou desmamar semana que vem. O desmame não tem data e hora. Ele é um processo. Ele acontece. Então, quando essa mulher está mais amparada por um profissional, é muito melhor para ela. Porque é fato que as pessoas vão desmamar em algum momento. Né? Então, a gente escuta aquela mulher que passou própolis na mama, mertiolate, pintou de vermelho e falou que estragou. Colocou, Isso é novo. né? Coloca coisa amarga e dá pro bebê. Precisa ser assim? Foi tão bonito e de repente eca com o peito. Então assim, vai devagar. Eu acredito muito, assim, já acompanhei vários processos de desmames muito bonitos, muito bonitos. Eu tive uma orientação assim, bem nessa linha que você falou, é como um relacionamento. Se não tá bom para um dos lados, é hora de repensar. E aí eu fui fazendo esse desmame gradual e ele realmente acontece. Acontece. Tranquilamente. Acontece aí, porque o bebê também tá aberto pro mundo. O bebê tá. E aí eu quero te fazer nossa última pergunta. Assim, quando é que a amamentação deixa de ser uma necessidade nutricional e de vínculo, porque a gente sabe que tem esses 2 papéis, e passa a ser um hábito. E aí... um hábito da criança e uma necessidade emocional dessa mãe. É difícil entrar nessa questão. Existe uma transição, porque em até algum momento a nutricional e a de vínculo, ela é comprovada. Sim. Em algum momento, essa nutricional ela já não é mais e o vínculo está construído. Sim. Então, quando é que isso acontece e qual a orientação que você daria para quem está nessa situação agora? Primeiro eu diria assim, que nutricional vai ter por muito tempo, mas principalmente a imunidade. Tá. Então não vai ter uma idade que eu vou dizer assim, seu filho tem 4 anos, agora seu leite virou água. Não existe isso. Existe uma coisa que a gente fala que é o fluxo retrógrado. Então a minha mama coloca leite para fora, mas a hora que o meu bebê vem mamar, ou a minha criança vem mamar o meu seio, a saliva do bebê também tem um fluxo em que entra na minha mama e modula o meu leite. Tá. Então o leite, essa capacidade de modular, de fazer o leite específico para aquela criança, isso vai ter. Então assim, nunca vai ser ruim. Agora, o ponto de corte, né, 3 anos, 4 anos, 5 anos, existem estudos que comparam com outros animais, porque o animal desmama natural. Sim. Né, e já se fizeram estudos que falam que fica aí por volta de 3 anos, 3 anos e meio. Mas assim, o que eu acho de verdade, a gente precisa olhar cada caso individualmente. Uma coisa é você amamentar um bebê em livre demanda, até 6 meses. Então até 6 meses, chorou, é peito, é vínculo, tudo ali acontecendo. Passou de 6 meses, não precisa ser livre demanda, começa por aí. Tá. Então começa, claro que não é quando fez 6 meses já muda tudo, não. Fez 6 meses, começou a introdução alimentar, como é que tá a aceitação dessa criança? Fato é que começa a introdução alimentar, começa o desmame. É o início do desmame. Quando vai ser esse desmame, depende muito da dupla ali. Eu vejo muito assim, às vezes as pessoas falando, até fui num congresso de pediatria semana passada,
E um pediatra perguntou isso, assim, falou, olha, mas escuta, e muitas vezes eu vejo uma necessidade emocional daquela mulher amamentar, às vezes o bebê nem quer mais e a mulher está ali naquela forçação de barra. Você já tentou forçar um bebê ou uma criança a fazer alguma coisa? Complicado. Você acha mesmo que uma criança que mama, ela vai estar mamando porque é uma necessidade da mãe? Eu acho que não. Eu acho que se aquela criança mama, vai para o seio, tá bom para os dois. Agora, o momento de corte é muito individual. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado como profissional de se posicionar, e até 2 anos no máximo. Porque o que a Organização Mundial de Saúde fala, né? A frase da OMS, assim como do Ministério da Saúde, é aleitamento exclusivo até 6 meses e como forma de alimentação complementar até 2 anos ou mais. Ele coloca esse ou mais. Então, ele já não dá uma data de corte. E aí eu acho que tem que ser olhado individualmente. Esse tema não tem fim, né? Não tem. Parece Não que tem, mas não tem. Não, é muito assunto. Te agradeço muito, Cíntia. Ah, obrigada. Não te contrato porque não quero mais amamentar. Obrigada. Mas já estivemos juntas. Já estivemos juntas. Obrigada. Imagina, um prazer. Eu que agradeço.